Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, desse tempo comum durante o ano. Estamos no quarto domingo do tempo comum, nessa nossa caminhada entre o Natal e a Quaresma. E a palavra de Deus vai nos acompanhando, falando de nós sermos unidos, de nós colocarmos em prática a palavra de Deus, de nós escutarmos Jesus Cristo e anunciarmos essa presença de Cristo na sociedade, o Verbo encarnado. Nós estamos há pouco mais de uma semana de iniciarmos a Quaresma. Daqui a um pouco mais de uma semana, estaremos iniciando a Quaresma e com a Quaresma a campanha da fraternidade. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que a campanha da fraternidade ela ilumina com o seu tema o ano todo. E eu creio que já as dioceses, as paróquias, já no final do ano passado, já começaram a aprofundar e organizar, a campanha da fraternidade, que sempre é um tema muito importante e ligado à questão social, inclusive. Neste ano, não poderia ser de outra forma, quando nós temos a experiência aqui no Brasil de vivermos a Jornada Mundial da Juventude, já tínhamos pensado nisso desde o início, quando foi escolhido o Brasil para a Jornada Mundial da Juventude, que quando fosse a data da jornada, o tema da campanha da fraternidade seria sobre a juventude também. Portanto, o ano todo nós estamos vendo os jovens serem protagonistas, serem pessoas que estamos pensando e também caminhando com eles, refletindo sobre a presença do jovem na igreja e na sociedade. Vendo os problemas da juventude hoje no mundo, na questão das drogas, questão das prisões, no extermínio da juventude, mas ao mesmo tempo a beleza do jovem que, vivendo a sua fé, procura responder ao chamado da igreja, chamado de Deus, que o Papa escolheu, inclusive, como tema da jornada, ide e fazer discípulos entre todas as nações, do Evangelho de Mateus. Ide e fazer discípulos entre todas as nações. Por exemplo, o tema da jornada, que o Papa vai trabalhar, inclusive, no próximo mês de julho, a nossa campanha da fraternidade é uma resposta também a isso. Eis-me aqui, envia-me. É o jovem, é a igreja, é cada um de nós que responde, o Senhor nos manda a fazer discípulos entre todas as nações. Nós respondemos, eis-me aqui, envia-me. A campanha da fraternidade se coloca dentro desse contexto, portanto, da Jornada Mundial da Juventude e também dessa missão do jovem. Ele recebe uma missão, ide e fazei discípulos entre todas as nações, e responde, estou aqui, eis-me aqui, envia-me, como diz a leitura de Isaías 6,8, capítulo 6, versículo 8, que é o tema, o lema justamente da campanha da fraternidade, fraternidade e juventude, que é o tema deste ano, que vai um pouco nortear toda a nossa vida. Sabemos que já desde que a cruz da jornada e o ícone de Nossa Senhora chegaram aqui no Brasil, por São Paulo, já percorreu todo o Brasil, está voltando agora para o Brasil e para algumas regiões do Brasil, vai chegar daqui uns meses, chegará aqui no Rio de Janeiro. Evidentemente que já essa movimentação com a presença da cruz e do ícone de Nossa Senhora movimentou a nossa juventude por todas as capitais, dioceses, cidades, por onde passou, está passando e por onde passará, para chamar o jovem a viver a sua fé. Na jornada será um pouco esse momento central de encontro com o Senhor, de celebração dessa nossa esperança e confiança, do protagonismo da juventude no mundo de hoje. Mas depois, como acontece sempre com o tema da campanha da fraternidade, o tema deve continuar também após a jornada, com a pós-jornada, que para nós do Brasil deve ser também uma animação ainda maior, nossos grupos jovens, do setor juventude, que cada diocese, em toda a sua organização própria,
deve vivenciar nesse kairós, esse dom de Deus, que é essa oportunidade de termos, né, a Jornada Mundial da Juventude, que ajuda essa transformação social do mundo, do país que recebe, mas também que nos ajuda a trabalhar ainda mais e melhor com os jovens. Portanto, na semana que vem, depois da semana que vem, na quarta-feira de cinzas, quando nós iniciamos a campanha da fraternidade, com a fraternidade e juventude, com o lema "Eis-me aqui, envia-me", que nós, meus irmãos e irmãs, saibamos ver que tem todo um tema e um lema importante para durar o ano todo e para também ser sinal para os anos seguintes, de uma retomada do trabalho com a juventude, onde apareça trabalho de evangelização, trabalho de missão, trabalho de testemunho, trabalho social, onde todas as consequências sejam colocadas em comum, não é? Ou seja, o trabalho social da juventude parte do seu encontro com Jesus Cristo, de uma vida de conversão, de encontrar-se com o Senhor. E nesse trabalho social da juventude, ele vai se encontrar com tantos outros jovens, de outras denominações, de outras ideologias, que também procuram fazer o bem, mas que nós, enquanto cristãos e católicos, temos o nosso jeito de fazer, de trabalhar, baseado, alicerçado em Jesus Cristo. Aí está a nossa identidade. Por isso, ide e fazer discípulos entre as nações, eis-me aqui, envia-me, se complementa. E celebramos nesse ano todo esse trabalho com a juventude. Nós queremos fazê-lo de maneira muito especial na Jornada Mundial da Juventude, de 23 a 28 de julho deste ano, aqui no Rio de Janeiro, para o qual todos estão convidados a participar, a vivenciar. E agora, aí, a partir da semana que vem, quando começarmos a campanha da fraternidade, aprofundar esse tema da campanha da fraternidade e ver as consequências disso em nossas capelas, igrejas, paróquias, dioceses, de repente aproveitarmos o kairós, o momento de Deus na vida do nosso povo, da nossa juventude, e trabalharmos para que o jovem de hoje, cristão e católico, viva com intensidade a sua fé nesse mundo em tantas mudanças, tantas transformações, e assim caminhe testemunhando em quem acredita e construindo esse mundo da civilização do amor, baseado no Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, meus irmãos e irmãs, nesse quarto domingo do tempo comum, nós continuamos a ler um pouco tanto a leitura do Evangelho, como a leitura também da carta, a primeira carta aos Coríntios, que nós temos ouvido nesses domingos anteriores, não é? O Evangelho de Lucas 4, 21 a 30, continua um pouco aquilo que nós vimos domingo passado. Domingo passado, Jesus vai para a Galileia e lá começa a pregação justamente na sinagoga de Nazaré. Ali, onde era conhecido, né, conhecido das pessoas, onde tinha vivido toda a sua infância e juventude, ele vai à sinagoga, um texto de Isaías, e começa a proclamar o texto de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, curar os corações contritos, anunciar a redenção aos cegos, etc., como nós ouvimos domingo passado. E hoje nós escutamos o último versículo de domingo passado novamente, né? Onde Jesus vai dizer que tudo isso que fala Isaías se cumpre, que é a homilia feita dessa forma, é mostrar como a palavra de Deus se cumpre hoje em nossa vida. E começa a leitura de hoje do Evangelho, desse final de semana, dizendo: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Portanto, meus irmãos e irmãs, parece que Jesus vai iniciar sua vida pública, anuncia na sinagoga de Nazaré que ele veio para trazer essa vida para todos e vai dizer: essa palavra se cumpre. É o modelo de todas as homilias, ou seja, dizer como a palavra de Deus pronunciada aos nossos antigos pais se cumprem em Jesus Cristo e como ela se atualiza hoje em nossa vida. Aí tem a reação, a leitura de hoje do Evangelho, fala da reação, né, dos conhecidos de Jesus, mas nós conhecemos quem ele é, não é? Conhecemos a família, ele viveu aqui, tudo mais. Como quem diz assim, como é que vamos acreditar que ele é o Verbo eterno, o Messias, esse que viveu aqui entre nós, não é? E Jesus vai dizer, vocês vão dizer assim: médico, cura-te a ti mesmo, assim como você fez milagres em Cafarnaum e outros lugares, faz aqui também em Nazaré, não é? E Jesus vai dizer uma palavra muito dura, que serve para nós ainda hoje: nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Nesse sentido de que
Quando nós vemos apenas o humano, apenas a pessoa, e não vemos a ação de Deus na vida da pessoa, nós não acreditamos e as coisas não acontecem em nossa vida. Nós somos chamados a ver com os olhos da fé. Sim, meus irmãos e irmãs, eu creio que aí está uma grande chave de leitura para todos nós, não é? Quando nós olhamos os acontecimentos da igreja, de pessoas da igreja, tudo mais, e vemos apenas aquilo que a sociologia, a psicologia, as estatísticas humanas dizem, nós vamos fazer o mesmo que fizeram os habitantes de Nazaré, não acreditando em Jesus Cristo. O homem de fé, a pessoa de fé, sabe ver além das aparências e sabe enxergar as coisas de uma outra maneira. Eu creio que aqui está uma palavra-chave importantíssima para hoje, porque muitas vezes não é levado um pouco pela mídia, os meios de comunicação que fazem exame sociológico, psicológico, estatístico, histórico e tantas coisas, os membros da igreja apenas e nós, meus irmãos e irmãs, somos chamados a ver diferente, a ver com os olhos da fé, porque o Senhor nos dá esse grande dom de enxergarmos a ação de Deus nas pessoas e através das pessoas. Jesus censura os seus contemporâneos, conterrâneos, de estarem vendo nele apenas o humano, aquele que viveu ali entre eles, e não vendo a presença de Deus no seu Filho, no Verbo eterno. É por isso que ele fala que nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Não é? Ou seja, a dificuldade justamente de ver, não é, com os olhos da fé os acontecimentos. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, não é, que a leitura de Jeremias, a leitura primeira desse dia de hoje, desse final de semana, vai dizer assim, você vai e fala, né? Não temas a presença, né? Cinge com teu cinto e levanta para dizer tudo que eu te ordenar. Não temas. Né? Já em Jeremias aparece essa missão que o Senhor dá àqueles que são chamados a serem os profetas, a serem anunciadores. Se de um lado nós somos chamados a enxergar com os olhos da fé, nós somos chamados também, quando fomos chamados, enviados, de não nos omitirmos naquele que nós fomos enviados. Né? E depois, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 e 13, nós já falamos um pouco sobre isso na semana passada, mas agora se complementa essa diversidade de dons na unidade, fala justamente que nós somos chamados a aspirar aquilo que centraliza tudo, né? Que é a caridade, que é o amor. Né? E aí vem aquele famoso hino, né, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Escute com atenção, meus irmãos e irmãs, essa segunda leitura na liturgia da palavra, na missa que você vai participar nesse final de semana. Acolha com alegria, participe, né, desses momentos bonitos e importantes da caminhada da igreja, nesse domingo, esse dia do Senhor, vendo a pregação de Jesus, vendo a necessidade de nós escutarmos e vermos com fé os acontecimentos. Do outro lado, sermos convidados a sermos profetas que não omitem e devem falar aquilo que Deus nos pede, e do outro lado, que tudo seja feito tendo como centro a caridade. Isso transforma aquilo que nós fazemos, como nós vemos e como nós caminhamos. Justamente a palavra riquíssima desse final de semana, que deve alimentar a nossa vida, a nossa caminhada, o nosso dia a dia. Por isso, nesse domingo, que antecede já o último domingo que nós vamos ter do tempo comum, antes de começarmos a quaresma, pense, reflita sobre isso e prepare a sua comunidade para a campanha da fraternidade, lembrando que a campanha da fraternidade ela existe justamente por causa, né, da Jornada Mundial da Juventude. O tema da campanha desse ano é por isso, para que nós aproveitemos da jornada, para refletir sobre a questão social da juventude e para darmos continuidade ao trabalho com a juventude, nessa comunhão, nessa unidade que nos une, esse trabalho pastoral unido, e sabemos que a igreja quer caminhar unido na preocupação
única e exclusiva de evangelizar, de anunciar Jesus Cristo como jovem e aos jovens. Bom domingo e boa semana para todos vocês, irmãos e irmãs, e que Deus abençoe e proteja a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.